Manhã desse sábado para falar sobre mais um dia de falta de luz no centro da capital paulista. Chega a ser inacreditável, né, Zaidan? A gente está falando de problemas desde segunda-feira. Claro que hoje, sábado, numa proporção menor, mas depende do ponto de vista também, né? Porque a gente está falando de comerciantes, por exemplo, que estão sendo afetados há 5, 6 dias, que limitam ali o horário de funcionamento do comércio, porque a partir de um certo horário não dá para manter a loja aberta sem luz. Caixa d'água esvaziando. Como é que você mantém banheiro? Como é que você mantém cozinha de restaurante? É um negócio complicado. A Maju Arruda Leite está nessa manhã chuvosa de sábado no centro de São Paulo para trazer a atualização para a gente. Como é que estamos hoje, Maju? Bom dia para você. Oi, Ana, Zaidão, bom dia a vocês, bom dia a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Circulamos aqui pela região central desde as primeiras horas da manhã. De primeiro, parece que a situação está tudo tranquila, tudo normalizado. A maioria dos estabelecimentos, os que já abriram, estão com as luzes acesas, estão funcionando, abrindo as portas, mas ainda em alguns pontos há falhas no fornecimento de energia. A gente começou o nosso dia ali em uma das esquinas mais tradicionais de São Paulo, na Avenida Ipiranga, com a Avenida São João. Ali ainda dá para ver geradores estacionados em frente aos estabelecimentos, muitas equipes da Enel trabalhando em escavações subterrâneas, e a gente primeiro entrou em um hotel. Nesse hotel dava para ver pessoas tentando ali organizar a reserva que tinha feito, a funcionária dizendo que estavam sem sistema nesses últimos dias, mas que ia dar tudo certo na reserva dela. A gente lembra que esse final de semana tem Lollapalooza aqui na cidade de São Paulo, então é um final de semana em que os hotéis estavam com as reservas quase cheias, né, quase completas, então foi um transtorno muito grande para o setor hoteleiro. Também conversei com o Roger, ele que é gerente de um boteco, restaurante que funciona como padaria, que no almoço serve aquele PF que a gente conhece muito bem, e ele conta um pouquinho dessa situação, porque ainda tem gente na região da República com essa falha no fornecimento de energia. A energia voltou, mas não 100%. Vamos ouvir o que disse o Roger. Ficamos na quinta, a partir de, acho que era 6 horas da tarde, aí na sexta ficou o dia inteiro, né? E a gente tem aluguel que é alto, a folha de pagamento da gente é alta também, e quem que vai pagar essa conta, né? E agora, sábado de manhã, qual é a situação? Ainda não está 100% a energia por aqui, né? Não. Inclusive danificou o disjuntor da gente. A gente está com 40%. E vocês chegaram a alugar gerador? Quase. Faltou pouco, né? Para que a gente alugasse, né? Porque a gente não pode se dar o luxo de ficar com a casa fechada, né? Mas o aluguel também do gerador pesa no bolso, né? Isso, era R$4.000. 12 horas. E você já sabe calcular o prejuízo desses dias sem luz? Se juntar as 4 casas, acho que mais de 50 mil. Onde são os outros restaurantes? Aqui na 24 de maio. Ah, tudo aqui no centro? É. Nossa senhora, então impacto... Ficou os 4 fechados, né? Ontem o dia todo e na quinta-feira também, né? Então praticamente aí 1 dia e meio, né? E vocês têm alguma previsão da Enel de quando tudo estará 100% normalizado por aqui? Não, ninguém dá um parecer, né? Só fala que não tem previsão. Não tem previsão. Bom, então é isso. Quem pode dar um jeitinho ali alugando esse gerador, quem não pode tem um prejuízo ainda maior com o estabelecimento fechado. E na Avenida São João, com a Avenida Ipiranga, a gente também ali passou pelo Bar Brahma, que também ficou sem luz, mas por ali está 100% restabelecido. Mas o outro lado da rua, onde tinha esse restaurante do André que a gente acabou de ouvir, ainda a energia ali não estava 100% restabelecida. Então é isso que a gente vê aqui no centro ainda, especialmente na região da República, tá? Alguns pontos com luz, outros com meia fase, outros ainda funcionando com gerador, porque não tem essa certeza de que a luz vai se manter 100% ao longo do dia. Então é essa situação por aqui no centro da cidade de São Paulo neste sábado. Lembrando que já são 6 dias
de problemas com o fornecimento de luz aqui na região. O que diz a Enel, tá? Que ainda há 600 clientes nos bairros Santa Cecília e na República sem energia elétrica, que 97% dos clientes que foram impactados por esse último apagão que já tiveram essa energia reestabelecida. Nós ouvimos também a diretora de rede de alta tensão e subterrânea da Enel, a Karine, e ela explica esse trabalho subterrâneo que as equipes da Enel vêm fazendo nessas últimas semanas, a dificuldade, a complexidade desse trabalho. Vamos ouvir. Essas redes subterrâneas, elas têm uma confiabilidade muito grande, né? Então, é muito difícil você ter a ocorrência de eventos como esse. Mas quando acontecem, a dificuldade técnica para um restabelecimento é imensa. Por quê? Quando você tem uma rede aérea, fica fácil você identificar um defeito. A rede subterrânea, ela requer algumas demandas para garantir a segurança dos colaboradores que irão trabalhar nessas câmaras subterrâneas, para que realmente o reparo seja realizado a contento e que não volte a desligar. Bom, lembrando, né, que tudo começou naquela obra da Sabesp, segundo a Enel, na rua General Jardim, que ali foi danificado um dos fios da distribuição da energia aqui no centro de São Paulo, e por isso eles seguem ainda fazendo esses trabalhos de reparo, e não há uma previsão de quando tudo estará 100% normalizado. Ontem o prefeito de São Paulo voltou a falar sobre o assunto, reforçou que esse contrato com a Enel é com o governo federal, a responsabilidade de fiscalização, de regulação, de multa, é tudo com o governo federal, e ele mais uma vez disse que entrou contra a Enel no Tribunal de Contas da União e também na Agência Nacional de Energia Elétrica. A gente entrou na Justiça e a Justiça determinou que eles nos apresentassem um plano de contingência. Quando a gente teve depois o outro episódio, aquele plano que eles apresentaram não foi cumprido. Entrei com outra ação na Justiça, obrigando que a Enel me falasse aonde estão os 800 caminhões que eles falam que tem, porque é mentira, não tem. Então o que eu estou fazendo? Eu estou no pescoço dessa turma, para falar de um ditado muito popular, fazendo de tudo, judicialmente, ligando, falando, representando. Agora a gente infelizmente tem uma empresa que não tem estrutura, eles desmontaram toda a infraestrutura, não tem gente. Lembrando, né, que o prefeito já entrou com representações contra a Enel naquele apagão do dia 3 de novembro, também nas chuvas do dia 10 de janeiro. E o que aconteceu com a empresa como consequência, uma multa de 165 milhões de reais dada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é responsável por fiscalizar o setor elétrico aqui no país. Volto com vocês. Valeu, e ontem, Maju e Ana, o Ministério Público entrou com uma ação no Tribunal de Contas da União pedindo que se apure a ineficiência da Enel e dizendo que os problemas no fornecimento se opõem ao que se espera de um serviço adequado da concessionária. Isso foi dito pelo Lucas Furtado, procurador. Então o Ministério Público entra na parada pedindo uma posição do Tribunal de Contas. E aquela história, né? Você falou em meia fase. E é o que está acontecendo. Você tem prédio aí que está sem água, porque a bomba d'água só funciona no 220, o elevador só funciona no 220. Além de perder alimentos, as pessoas correm o risco de perder remédios, porque há medicamentos que exigem refrigeração. Oficinas, restaurantes, bares, um prejuízo terrível, incalculável, quando você toma os números gerais. E a declaração do prefeito de que a empresa está mentindo quando fala que tem tantos caminhões, etc., e que não faz o investimento necessário. Inclusive, o que se tem dito no setor é o seguinte: aumento da demanda, como a Enel alegou ontem de novo, né? Muito calor, muito ar-condicionado, é verdade. Só que é o seguinte, a produção aguenta esse aumento de demanda, não há problemas. A distribuição nacional aguenta o aumento da demanda. Então, onde está faltando investimento? É o investimento local? É o investimento da Enel? Isso tem de ser esclarecido. Não pode ficar só com explicação técnica. Eles precisam dizer se está havendo falta de investimento. De 2 em 2 meses. Aconteceu em novembro, aconteceu em janeiro e agora em março, né? Exatamente, Zaidan. E lembrando que tem uma diferença muito grande entre o que aconteceu no final do ano e agora, porque não é querer passar pano, mas
novembro, a gente teve muita chuva, a gente teve muita queda de árvore e um impacto muito grande disso na rede elétrica. Então, a gente até entende que era necessário um trabalho muito grande e de maneira pulverizada na cidade. E agora não. A gente está falando de uma coisa concentrada no centro da capital paulista, onde a fiação está aterrada, ou seja, ela está protegida de impacto interno, de impacto externo, então não tem desculpa de galho, não tem desculpa de vento, o desgaste dessa fiação é muito menor porque ela está protegida. A questão ali na própria General Jardim, onde foi o começo, né, dessa questão, foi resolvida. Aliás, eu tenho até um certo receio de falar em começo, porque o problema na General Jardim, a escavação da Sabesp foi na segunda. Na sexta, teve queda de energia em Congonhas. No sábado, teve queda de energia na 25 de março, que já é aí o começo do problema na região central. Então, simplesmente falar que foi a escavação não é uma coisa que a gente consegue acreditar. Eu não vou falar que é mentira, porque é um termo muito forte, mas é difícil de acreditar que essa tenha sido a origem do problema. Talvez tenha sido a cereja no bolo, o pico, né, do problema, o que fez a coisa crescer de proporção, mas não é a causa. E quando a Enel fala em problema resolvido em algumas regiões, muitas vezes é com a meia fase. E eu vivi isso, Zaidan, eu moro ali no centro, meu prédio já estava alugando um gerador quando a coisa foi restabelecida por completo, mas a gente passou 2 dias com uma fase só da energia e a caixa de água esvaziando, e graças à consciência dos moradores, o pessoal suspendeu lavanderia e tudo mais, deu para aguentar. Mas ali estava constando que a situação estava resolvida e não estava, né? Então tem essa questão ainda. A gente desconfia dos números que a própria Enel traz quando fala em situação resolvida para 97% dos clientes da região central. E outra coisa, esses 3% são mais de 600 endereços que ainda estão com dificuldades, com falhas na energia. Só para reforçar, o espaço aqui no ar está sempre aberto para representantes da Enel, para quem quer que seja da empresa, conversar com o nosso ouvinte e trazer satisfação. Se esse espaço não está sendo preenchido, é porque o porta-voz ou a porta-voz, a pessoa selecionada pela empresa, está sem agenda, né? Não está conseguindo conversar com toda a imprensa. Mas o espaço segue aberto para isso. E os questionamentos têm que ser feitos. É um negócio inaceitável o que a cidade de São Paulo está vivendo nesse momento. E outra, né, Zaidan? 2024, a gente está falando de 2 anos de pós-pandemia. Tem comerciante aí no centro que está terminando de pagar dívida que adquiriu lá atrás, em 2020, 2021, 2022, agora. E já está entrando em outras dívidas para alugar gerador e ficar 1-2 dias fechados para um comerciante é um negócio que custa muito caro. Vai virando uma bola de neve, né? E você falou em dinheiro, e essa é a questão chave que a Enel deve responder. É uma empresa que tem lucro, muito lucro, tem de ter mesmo, senão fecharia, mas lucro bilionário, como ela obteve em 2023. E a questão a ser respondida é: o investimento é compatível com as obrigações assumidas pela Enel? O investimento que ela faz é do tamanho que São Paulo exige? Que os problemas de São Paulo exigem? É isso que ela tem de responder. Né? A questão técnica, o que ali choveu muito, ventou, o fio foi arrebentado pelo galho da árvore, sim, isso acontece. Mas de 2 em 2 meses o fenômeno se repete. Então eles têm de explicar se estão fazendo o investimento adequado. Exatamente. Tem que explicar aquilo que a gente já está sentindo, né, Zaidan? Que não está fazendo o investimento adequado. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a situação do centro.